Pesquisa divulgada recentemente pelo Conselho Federal de Farmácia mostra que em torno de 20% dos brasileiros podem estar com diabetes. O levantamento, um dos maiores já realizados, mostrou que 1 em cada 5 entrevistados tem uma taxa alta de açúcar no sangue. Entre 2006 e 2016, o número de brasileiros com a doença cresceu mais de 61%, segundo o Ministério da Saúde. Bom, para entender por que a diabetes atinge tantas pessoas e quais os perigos da doença, eu converso hoje com a doutora Patrícia Dualib, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. Doutora, esses dados, quando a gente fala aí em torno de 20%, ou seja, quase 1/5 aí da população brasileira que pode estar com diabetes, é um dado preocupante? É um sinal de alerta? É um dado muito preocupante. Quando a gente fala em diabetes hoje em dia no Brasil, a gente está falando de uma doença epidêmica. Mas quando a gente falava em epidemia, a gente pensava nas grandes viroses, nas doenças bacterianas. E diabetes é uma doença crônica e que hoje a gente já pode falar numa epidemia. 20% de pessoas em risco do diabetes com glicemia alta já é considerado uma epidemia no Brasil. Só para a gente entender um pouquinho, vamos resgatar um pouquinho o que é a diabetes. Diabetes é a glicose alta no sangue. Então, essa entrevista mostrou as pessoas que estavam em risco. Então, quando a gente diz glicose alta, existem números para isso. Tá. Então, seria uma glicemia acima de 126, já é um diagnóstico. Ou quando você faz aquele teste que você toma glicose, sua glicemia pode estar acima de 200 depois de 2 horas. Ou se você vai num pronto-socorro a qualquer momento do seu dia porque você está passando mal e a sua glicemia também está acima de 200. Então, diabetes é quando a sua glicemia está alta. E o importante é que muitas vezes você pode não sentir nada, mas literalmente diabetes é glicose alta no seu sangue. E o que explica tanta gente estar com essas altas taxas, né, de açúcar no sangue, no organismo? É só alimentação? A gente tem vários fatores de risco para o diabetes. O que acontece hoje no Brasil é que 50% da nossa população tem excesso de peso, não necessariamente obesidade, sobrepeso e excesso de peso. Então, nós somos um país que as pessoas estão ficando obesas. Então, a alimentação é um grande fator de risco. Nessa pesquisa, uma das coisas que se comprovou que o sedentarismo foi um grande fator de risco, então, a inatividade física. Eles perguntaram sobre você consome fruta, consome vegetal? Os brasileiros estão parando de consumir vegetais e frutas e a gente está comendo muita gordura, muito carboidrato e diminuindo a alimentação saudável. Então, a alimentação, óbvio, é um fator de risco. Então, sedentarismo, alimentação ruim aumentam a obesidade. Um dos fatores também é você ter alguém com diabetes na sua família. Então, se você tiver alguém com diabetes na sua família, você tem um aumento de risco de ser diabético também. Agora, uma outra questão fundamental, que a doutora também falou aqui, é essa questão de sintomas. Normalmente não apresenta muitos sintomas, né, a doença. Como é que faz para se prevenir, para se precaver desse problema? O importante é que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Então, isso realmente é um problema. Algumas pessoas têm sintomas e são sintomas muito... Você não necessariamente são específicos ao diabetes, mas você pode ter sintoma. Pode ter muita sede, muita vontade de ir ao banheiro, muita vontade de urinar. Uma pessoa que não urinava à noite começa a acordar muitas vezes para ir ao banheiro à noite para urinar. Perda de peso, as pessoas podem ter visão turva, as mulheres podem ter prurido vaginal. Então, você pode ter sintomas específicos do diabetes e muitas pessoas não têm. Então, se você tem aqueles fatores de risco que eu falei, aumento de peso, não come bem, aí tem inatividade física, tem pessoas na sua família que têm diabetes, você pode fazer uma glicemia pelo menos uma vez por ano, que é o exame da glicose no sangue, para ver se a sua glicose está alterada ou não está alterada. Já que 50% das pessoas não vão ter nada, faça um exame ativamente para saber sua glicemia. Esse controle ele deve ser feito a partir de que momento da vida? Que idade? Se você for uma criança ou um adolescente que tem muitas pessoas na sua família, que tem um histórico familiar muito importante, você pode fazer desde a adolescência. Se não, a partir de uns 30 anos já é considerado, você já pode fazer. Agora, se você é um indivíduo obeso ou com excesso de peso, faça antes, que o seu risco está aumentado de ter diabetes. Criança também tem o risco de já ter uma diabetes? No Brasil, a gente tem vários tipos de diabetes. Seria muito simples falar que a gente só tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Mas os tipos
tipos mais prevalentes de diabetes são diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. No Brasil, o diabetes tipo 2, que é esse ligado, antecedente familiar muito importante, excesso de peso, a gente tem uma prevalência muito baixa de diabetes tipo 2 na criança e no adolescente. Mas existe. A grande prevalência de diabetes é o diabetes tipo 1 nessa faixa etária pediátrica. O diabetes tipo 1, diferente do que eu falei, que 50% das pessoas não têm sintoma, o diabetes tipo 1 é muito sintomático. Não dá para você ter diabetes tipo 1 e não saber os sintomas. Então, uma criança ou um adolescente com diabetes tipo 1 vai descobrir que tem diabetes, porque ele vai ter esses sintomas muito floridos e ele vai ter o diagnóstico de diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, a criança e o adolescente pode não ter o diagnóstico tão precocemente, mas é o que eu disse. Se você tem um adolescente muito obeso, é aconselhável que ele faça uma glicemia de jejum para saber se ele pode ter esse diagnóstico. A doença atinge homens, mulheres da mesma forma? Atinge homens e mulheres da mesma forma. Então, nessa pesquisa do Conselho Nacional de Farmácia, eles tiveram 60% de mulheres. Então, foi uma pesquisa que atingiu mais mulheres, mas atinge homens e mulheres da mesma forma. Feito o diagnóstico da diabetes, qual que é o tipo de tratamento, doutora? A gente tem 2 tipos de tratamento dependendo do diabetes. Então, se tiver o diabetes tipo 1, que é da criança e do adolescente, principalmente, é importante lembrar que tem adultos e até velhinhos que têm diabetes tipo 1. As pessoas esquecem isso, mas existe. Diabetes tipo 1 é sempre insulina. Diabetes tipo 2, hoje em dia a gente tem uma gama de medicações por via oral. Então, diabetes tipo 2 a gente tem remédios. Em algum momento da vida, o diabetes tipo 2 pode ter que usar insulina, mas a maioria dos casos é medicação e talvez em algum momento usar insulina. O que é importante quando você perguntou se existem homens e mulheres é que existe um tipo de diabetes que é o diabetes gestacional, que é uma mulher que engravida e que pode ter diabetes específico na gravidez. Ela não vai ficar diabética depois, a maioria delas não fica. E também lembrar que o diabetes na gestação no Brasil hoje tem uma alta prevalência. 18% das mulheres que ficam grávidas hoje têm diabetes na gestação. Também esse risco de 1 para 5. Na gestação, o padrão ouro, então a melhor medicação na gestação também é a insulina. Então é importante lembrar esse tipo de diabetes específico. Então, na gestação é obrigatório fazer glicemia. Todas as mulheres que fazem pré-natal têm que fazer uma glicemia para saber se tem ou não diabetes na gestação. E o que explica esse alto número de diabetes gestacional, doutor? Tem uma explicação? Existe uma explicação. A gente tem um aumento da resistência à insulina. Então, a insulina, por conta de hormônios placentários, a insulina não consegue agir tão bem durante a gestação, por isso tem um aumento da prevalência de diabetes na gestação. Então, é um momento que a mulher tem que ativamente fazer a glicemia, porque mulher que tem diabetes na gestação e não é bem tratada, tem risco de ter bebês grandes, a gente tem um aumento de riscos neonatais para essa criança. E aí o tratamento também inclui uma alimentação, uma dieta diferente? Para todas as mulheres com diabetes na gestação, ela tem que fazer uma alimentação correta. Se pudesse o obstetra liberar atividade física, porque a gente tem que pensar o risco dessa mulher durante a gestação, e 30% mais ou menos delas vão precisar de tratamento medicamentoso e a maioria vai ser insulina. Só para entender, esses medicamentos, principalmente o caso da insulina, uma vez que a pessoa começa a tomar, ele vai ter que usar para o resto da vida? Diabetes tipo 1 sempre, o resto da vida. Diabetes tipo 2, existem situações em que a gente insuliniza e em algum momento pode tirar. Então, por exemplo, você tem diabetes tipo 2, tem algum problema de saúde grave, uma infecção, você tem que ser internado nesse momento. Eu te insulinizo e a hora que você sai da infecção, eu tiro a sua insulina. Mas se você, em algum momento, você tem que usar insulina, significa que o seu pâncreas parou de funcionar tão bem. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença que a gente chama de progressiva. Então, as células beta do pâncreas, que são as que produzem a insulina, em algum momento elas podem parar de produzir tanta insulina e daí sim eu tenho que te insulinizar sempre. Mas algumas pessoas, por exemplo, uma paciente diabética tipo 2 que engravida, neste momento eu vou usar insulina, ela terminou a gestação, eu tiro. Ou tem uma situação de uma doença grave, eu insulinizo e depois eu tiro. Mas algumas pessoas, pela falência que a gente fala, a célula beta vai diminuindo a secreção de insulina, eu insulinizo e não tiro mais. Mas a maioria dos diabéticos tipo 2 a gente consegue tratar com medicação e dependendo do tempo de evolução de doença eu tenho que insulinizar. Só para a gente finalizar, doutora, que tipos de ações que podem sair a partir desses dados
do Conselho Federal de Farmácia? Quer dizer, que tipo de reflexão que dá para fazer? O que pode ser feito diante dessa realidade? Eu acho que o principal é, como a gente mostrou, que os principais fatores de risco são má alimentação e sedentarismo, é a gente começar a fazer com que as pessoas no Brasil comecem a comer melhor e comecem a fazer atividade física, né? Porque eles mostraram que esses dois fatores de risco foram os mais prevalentes para as glicemias alteradas. A gente está falando aqui de diabetes tipo 2. Então, melhorar a alimentação. Se o brasileiro voltar a comer o que comia antes, que era o nosso arroz, feijão, bife e salada, e voltar a fazer... E quando a gente fala atividade física, não é pagar a academia mais cara que existe, é andar mais, ir para o parque nos finais de semana, tirar as crianças do videogame, parar de dar bebidas açucaradas, é melhorar a alimentação e fazer atividade física, a gente vai melhorar bastante a prevalência, 1 a cada 5 pessoas do diabetes tipo 2 no Brasil. Tá certo. Queria agradecer então a participação da doutora Patrícia Dualib, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.